Olá, sou o professor Isaías Maia, gosto muito de trabalhar com a filosofia e hoje vamos trabalhar também com um assunto que é de vital importância para a nossa reflexão, tanto para a filosofia como para a nossa vida como um todo. Trata-se da ética ambiental. Então, vamos à aula. A ética ambiental é uma abordagem filosófica que visa promover uma relação sustentável entre os seres humanos e o meio ambiente. Busca preservar a biodiversidade, equilibrar o sistema e garantir um futuro sustentável para o planeta. Então, a ética é um desdobramento daquela área da filosofia que investiga a razão. E aí nós temos uma imagem que é muito emblemática para ajudar a refletir. De um lado nós temos o ego e de outro o eco. No ego, o homem está em primeiro lugar, colocando em segundo lugar até o outro ser humano. E nós temos a imagem logo abaixo com a terra degradada, poluída. No outro lado, nós temos o eco, aonde o homem faz parte da comunidade vital, aonde todas as formas de vida são importantes, e nós temos aí a Terra, o planeta preservado. Então, quais são os temas que podemos abordar dentro desse assunto ética ambiental? Primeiro, sustentabilidade, que é equilibrar as necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Segundo, justiça ambiental. Garantir que os impactos ambientais negativos não recaiam desproporcionalmente sobre comunidades vulneráveis e marginalizadas, porque muitas vezes uma minoria se dá bem em prejuízo da maioria. Terceiro, direitos dos animais e da natureza. Entender que animais, plantas e ecossistemas inteiros têm direitos que devem ser respeitados. Ou se não têm direitos, pelo menos nós devemos levar a consideração de interesses, que deve ser levado em conta porque muitas vezes nós matamos uma galinha ou um porco para a nossa alimentação, ou seja, eles não têm direito à vida, mas eles têm interesse em continuar vivendo. E se eles têm esses interesses e a gente pode preservar, por exemplo, se você quiser ser vegetariano, você pode. É melhor você tirar uma folha do couve ou uma folha da alface, do que você matar a galinha ou matar o porco. Bom, de qualquer modo, nós temos que considerar aquilo que é interessante para as outras formas de vida. Então, dando continuidade a esses temas, temos aí em quarto lugar o desenvolvimento tecnológico e ambiental. Reflexões sobre o uso de biotecnologias, energias renováveis e outras tecnologias que impactam o ambiente. Então, devemos utilizar aquela que causa menor impacto, ou usar com racionalidade aquela que causa grande impacto. Herbicidas e pesticidas danificam o meio ambiente. Quando eu era criança, eu lembro que a gente via uma grande quantidade de pirilampo quando a noite estava para chegar, clareando a natureza. Nós chamamos aqui popularmente de vagalume. Hoje a gente vê poucos, e só no interior, em locais bem distantes. As abelhas também são altamente prejudicadas com esses venenos que nós colocamos no meio ambiente. E 70% daquilo que nós consumimos depende das abelhas. E aí? Nós não podemos exterminá-las ou colocá-las em risco de extinção. Então, nós precisamos considerar os interesses
mesmo quando não existe direitos daquelas espécies não humanas. Agora, vai algumas sugestões para práticas ambientais saudáveis. Eu estou colocando aqui algumas, mas isso não significa que nós possamos reduzir só a essas sugestões. Primeiro, reduzir, reutilizar, reciclar e minimizar o desperdício. Segundo, uso consciente de tecnologia e optar por fontes de energia limpa, renovável. Economia de água. A água é sempre a mesma quantidade no planeta. O problema é que a água doce ela está se deslocando de um local para outro. Em 2024, nós tivemos secas severas aqui na Amazônia. E aí a gente tem que pensar que a gente faz o uso da água, mas deve ser feito com racionalidade, e quando nós devolvemos a água que nós utilizamos à natureza, nós devemos devolvê-la da melhor forma possível, e não sempre contaminada. Bom, em quinto lugar, nós temos a compostagem. Parece um palavrão, mas isso significa transformar resíduos orgânicos em adubo natural, reduzindo assim o envio de lixo a aterros sanitários. Sexto, consumo responsável, com o uso de produtos locais orgânicos e de empresas com práticas ambientais éticas. Você imagina utilizar aquele perfume ou aquele desodorante e as empresas, antes de colocá-los no mercado, faz experimento com animais, para ver se os animais são alérgicos àquele produto, para prevenir a possibilidade de causar alergia também ao homem. Ou seja, em nome da nossa vaidade, a gente acaba sacrificando outras formas de vida. Isso não tem graça nenhuma. Bom, sétimo, preservação da biodiversidade, com o apoio de forma a incentivar reflorestamento, evitar o uso de produtos químicos nocivos e proteger habitats naturais. Então, essas são formas de vital importância para que a gente viva em harmonia com a natureza. Agora, eu coloquei aqui uma frase do ecologista Chico Mendes. Na verdade, não é uma frase, é um pensamento. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Ou seja, o Chico não estava pensando em lutar pelo planeta, ele estava pensando em lutar pela humanidade. Só que hoje, e já na época dele, lutar pela humanidade também significa lutar pelo planeta. Esse pensamento do Chico também é importante porque ele nos traz a percepção de que a consciência ecológica, ela não se dá da noite para o dia. A gente começa dando alguns passos. Você imagina, eu entro aqui em um supermercado e eu vejo algumas pessoas comprando um frasco de Coca-Cola de 2 litros, que já está num plástico grosso, e ainda manda colocar 2 sacolinhas. Quando ele vai comprar um vaso d'água de 20 litros, de plástico também, no mesmo supermercado, ele não manda colocar sacola nenhuma. Então, por que para levar uma garrafa de 2 litros precisa de uma sacola? Então, na verdade, a gente também pode comprar em estabelecimentos que nem sequer oferecem a sacola. E nem por isso você deixa de levar os produtos para casa. Ou seja, nós podemos e devemos começar a fazer alguma coisa que podemos fazer mesmo, já agora, para que a natureza possa ser preservada e, consequentemente, também a nossa vida. Eu concluo a minha aula por aqui, espero contar com vocês
Em outras oportunidades, não deixem de visitar a plataforma para a retomada do conteúdo desta videoaula e da aula como um todo, porque nós também temos outras sugestões nesta mesma aula. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.